Olá, tudo bom? Ali, ó. Ali é a luz. A luz que vem daqui, no caso, né? Deixa eu ver de onde é que tá vindo essa luz. É daqui. Então, aqui tem uma luzinha, tá vendo? É como se fosse uma câmerazinha. Aí, tá vendo? Uma câmera dentro de outra câmera. E ali, aqui, é uma tela. Então, tem uma tela de onde tá saindo essa luz. E tem outra tela que é onde tá chegando a luz. Tá vendo? Ali, onde tá meu dedinho, uma luz. Aí eu vou apagar aquela luz ali agora. Apagou. Que interessante, né? Isso é tecnologia. Tecnologia que tá aqui na minha mão. Agora são exatamente, vamos ver que horas ali. Dá pra ver a hora? Essa câmera é melhor, né? 15 horas e 15 minutos do dia 17 de maio de 2025. Está ali, tá vendo? No meu computadorzinho. Em língua portuguesa. Deixa eu acender a luz aqui para ver melhor. Para você ver melhor. Olha, ali é meu mouse. Olha, meu mouse que eu uso para digitar as coisas na internet. E aqui é o meu teclado, o tecladinho que eu digito, né, para me comunicar pela internet. Coisa maravilhosa, né? Tecnologia, coisa maravilhosa. E aqui eu vou mostrar para vocês, tem uma impressora onde eu imprimo coisas para ler, que eu gosto muito de ler. Inclusive, eu imprimi este maravilhoso conteúdo de ciência política, que eu estou agora estudando ciência política, em língua portuguesa, claro, que eu indico, inclusive, que você acompanhe os conteúdos de língua portuguesa. E aqui é também uma grande ferramenta tecnológica do mundo moderno. Tá vendo isso aqui? É um fone de ouvido sem fio. Que maravilha, tá vendo? Comprei pela internet, que é uma grande obra da engenharia humana. Isso aqui, ó, bota no ouvido. Eu escuto a música no todo. Tem que limpar, inclusive. Tenho que limpar, daqui a pouco eu vou limpar. E aqui é uma caixinha onde coloca o fone para poder carregar. Tá carregado 100%. Olha. Right and left, porque aqui é inglês, né? Mas aqui é direita e esquerda, né? Left and right, né? Aqui é esquerda e aqui é direita, né? Não confunda direita com esquerda, jamais na sua vida, certo? Bom, é isso. Então, este aqui é meu ambiente aqui, que eu passo a maior parte do tempo, ultimamente. Meu copinho de água para poder refrescar minha garganta. E aqui é minha tela de computador, tá vendo? A minha tela de computador, ela é assim, eu modifico ela às vezes, mas ela é basicamente isto aí que você está vendo. Eu tenho alguns ícones de coisas que eu tenho aí no meu computador, né? Na minha placa-mãe, aqui está. A placa-mãe fica aqui dentro desta CPU, etc e tal, etc e tal. Bom, então eu vou aqui mostrar-vos, como diriam em português, eu vou até deixar aqui só nessa parte. Eu vou mostrar-vos um projeto que eu estou já elaborando há algum tempo, que é programação de notícias, uma nova programação das notícias para mim, certo? Para a minha cabeça funcionar melhor. Funcionar melhor, quer dizer, funcionar melhor nas redes, né? Porque obviamente minha cabeça funciona bem, graças a Deus. Mas eu percebi que na internet, nos processos informáticos, havia um certo conjunto de desinformação sistemática sendo aplicado todo santo dia, 24 horas por dia, sobre a cabeça do povo brasileiro. No caso de mim, né? Que sou parte desse povo. Então eu notei isso e fiquei muito intrigada. Então eu comecei a achar que era melhor eu mesma selecionar as notícias que eu queria assistir, que eu precisava assistir, que eu precisava ler. E assim eu fiz essa programação de notícias. Tá aqui, mostrar a você. Eu comecei a fazer isso ano passado, mas só neste ano eu pude concretizar. É como se fosse um programinha de computador, certo? É uma espécie de programação, né, de computação, em que eu coloco aqui aí eu compilei, né, inicialmente as informações que eu estava adquirindo na internet de acordo com alguns temas que eu selecionei, que eram temas que eu considero são temas importantes. Deixa eu apagar aqui essa luz para melhorar. Pronto. Veja como é.
Então, aqui é um arquivo em PDF, certo? Eu numero esses arquivos de acordo com a sequência, uma sequência lógica que eu coloquei de quatro notícias em 4 línguas diferentes, certo? 4 notícias não, 4 conjuntos de notícias. Eu seleciono 4 notícias de cada língua e eu separei 4 línguas diferentes. E aí eu faço assim. Aqui em cima tem a parte temática, né? Quer dizer, que é o tema dessa seleção de notícias que eu fiz. A sequência linguística, que é a língua predominante, né? No caso, o site de informação que eu pesquisei, em que língua, neste caso a língua portuguesa, nesta seleção aqui. E depois eu coloco ler à luz de. Aqui é uma espécie de inspiração literária, né? Eu procuro algum livro de literatura desta língua que eu pesquisei para poder me orientar com relação à forma de entendimento das notícias, né? Porque as notícias, afinal de contas, elas são escritas numa língua e toda língua ela tem uma forma própria de manifestação do sentido, né? O sentido ele nunca é igual em todas as línguas, certo? Ele tem uma manifestação diferente de acordo com a língua. Bom, então a primeira que eu separei aqui, que é a mais difícil, né? A sequência de notícias mais difícil, que é sobre a tal da Terceira Guerra Mundial. Eu coloquei aqui ler à luz de quê? Né? De qual foi o autor que eu escolhi para me auxiliar intelectualmente a acompanhar a Terceira Guerra Mundial nas notícias, que não é fácil. Essa de Queiroz. Este autor é um autor português do século XIX, aliás, do século XX. Ele escreveu algumas coisas muito interessantes. Certo? Tem obras dele aí na internet, se você quiser pesquisar. Inclusive, esta obra que eu selecionei aqui, eu pego trechos, né, coloco aqui. Está em PDF na internet, certo? Se você quiser, você pode ir lá olhar. Aí, lá, no caso, aqui na internet, né? Bom, então, eu separo um trecho do livro, dessa obra, no caso, O Civilizado, né? Que é um conto de 1892. E são notícias, essas notícias, então, elas têm relação com esta pequena parte do conto de O Civilizado de S. de Queiroz, no meu entendimento, claro. Eu considero que tem a ver. Então, por isso eu coloquei aqui, certo? Então, aqui é só um exemplo, certo? Então, essas notícias aqui eu pesquisei nesse canal, que é o canal da Diário de Notícias, que é um canal que está aí, na internet, né? Está acessível aqui. E essas notícias, aí eu coloco também a data e a hora das notícias quando eu pesquisei. E eu coloco nos 3 calendários que são utilizados hoje largamente pelos seres humanos, né? O calendário gregoriano, que é este aqui, então essa notícia eu pesquisei no passado, né, 2024. Também coloco no calendário judaico, no caso aqui, a data correlata no calendário judaico, então no dia 19 de novembro de 2024 equivalia ao dia 18 de 8 de 5.785 no calendário dos judeus. Que os judeus usam um calendário diferente dos cristãos, certo? Um calendário maior. Que veja que eles estão contando o tempo há mais de 5.000 anos, né? Os cristãos contam 2.000 anos, os judeus há 5.000 anos. E o outro calendário que eu também tenho que usar, passei a ter que usar, é o calendário muçulmano. É o calendário das populações muçulmanas árabes, que é o calendário que já está contando há mais de 1.446 anos. No calendário muçulmano, eles estão no ano 1446. Agora note, este calendário muçulmano, ele é bem menor. Então, se você quiser, você pode fazer deste... Eu normalmente faço assim, né? Eu uso essas 3 datas como ponto de referência, sendo que a referência maior é essa aqui, né? Então, o calendário cristão está dentro do calendário judaico. E o calendário muçulmano está dentro do calendário cristão pela razão matemática simples de que o menor fica no maior, não é verdade? Bom, então eu faço esta correlação de datas para poder manter-me de forma coerente, né? Manter minhas pesquisas online de forma muito coerente.
Bom, então aqui são as notícias que o Diário de Notícias estava colocando aqui nesse período de novembro de 2024, certo? Ano passado, alguns meses atrás. E aqui foi logo quando eu comecei a fazer esse projeto, certo? Então, veja que aqui são notícias que estão correlacionadas com este tema da Terceira Guerra Mundial, certo? A questão das questões espinhosas da Europa, a guerra que está acontecendo lá, né? As disputas internacionais geopolíticas envolvendo Estados Unidos e Rússia e o lugar da República de Portugal, né, nesta situação toda. Como é que Portugal está se posicionando, né? Então, atualmente Portugal, e ao que parece vai ficar assim, né? Portugal está se posicionando claramente como parte da NATO, né, parte da OTAN, se posicionando claramente a favor da Ucrânia, contra essa violência desmedida, disfuncional, patológica que estão aplicando lá na Ucrânia. Apesar de Portugal ser um país relativamente pequeno no conjunto da Europa, relativamente eu digo assim, relativo à forma de organização geopolítica que se faz na NATO. Em relação a essa organização geopolítica da NATO, Portugal é um país pequeno, tanto é que foi, né, ousadamente, o Kremlin mandou bombardear Portugal, né, uma embaixada de Portugal, porque certamente eles acham que Portugal não vale nada, né? E aí eles mandaram bombardear uma embaixada de Portugal, mas Portugal não é um lugar desprezível, né? Não é de forma alguma. Mas, bom, há quem pense desta forma, né? Eu não penso, certo? E se você quiser saber a Terceira Guerra Mundial, que vai existir, sim, não, eu pensei que não iria existir, eu imaginei na minha cabeça de adolescente, né, de vestibulanda, que não haveria mais uma guerra assim desse tamanho no mundo. Mas eu, hoje, ao passar do tempo e ao passar das circunstâncias, dos fatos que estão aí, que eu não posso me olvidar, como dizem os castelhanos, não posso me olvidar disto, a Terceira Guerra Mundial é iminente, né? E não tem dúvida, meu amigo que me assiste, minha amiga que me assista, Portugal não vai perder a Terceira Guerra Mundial, certo? Como não perdeu a Segunda, não vai perder a Terceira, né? Então, quem estiver contra Portugal, pode certeza, vai perder. Seja lá quem for. Pode ser a Rússia, a China, não sei quem. Pode certeza, vai perder. Porque é disso que se trata. Uma terceira guerra mundial não envolve mais as questões meramente da Guerra Fria, que envolvia lá Estados Unidos e Rússia. Uma terceira guerra mundial envolve questões históricas da humanidade que somente Portugal consegue compreender. Nenhum outro país, nenhuma outra nação humana vai conseguir compreender a Terceira Guerra Mundial, a não ser Portugal. Então, segue-se que, logicamente, se você compreende uma coisa, segue-se que você tem mais vantagem em relação àquela coisa do que qualquer pessoa teria, né? Então, por exemplo, se você sabe fazer uma conta e o seu adversário não sabe fazer, e vocês precisam fazer a conta para poder ganhar alguma coisa, obviamente você vai sair na frente porque você sabe fazer a conta, né? Então, aqui é uma conta. A Terceira Guerra Mundial é uma certa conta, um certo cálculo histórico que Portugal sabe fazer. Não é que Portugal ainda vai tentar ganhar, não, já sabe, né? População, até a mais baixa população, até a escória de Portugal, que vive por aí afora, por aqui, por aí afora, até a escória de Portugal já sabe fazer esta conta, que envolve esta guerra mundial, de tantas e tantas datas, né? Então até a escória já sabe. Então imagine você quem não é escória em Portugal. Então, eu estudei uma forma de história, uma historiografia patológica na escola, na minha escola, certo? Mas eu sei qual é a história verdadeira, né? Não é que eu fui enganada na escola, certo? Não fui enganada na escola. Porque eu conheci a história verdadeira, mas eu fui pra escola, muitas vezes, para ouvir tolices. Bom, mas a vida passa, né? A vida passa e tudo muda. Tudo fica no seu devido lugar. Então, esta primeira parte é sobre as notícias relacionadas à Terceira Guerra.
Eu queria apenas destacar essa última notícia aqui, que foi do dia 19 de novembro. Essa notícia não está completa, mas se você quiser ter acesso, você pode ir lá no Diário de Notícias e você acessa. Eu vou ler como eu encontrei no site. Aqui eu copiei e colei, certo? Eu não acrescentei nem retirei absolutamente nada, nenhuma palavra. Tudo como tá lá, eu copiei e colei aí, certo? Bom, aí o que o presidente da República de Portugal estava dizendo? À época, estava se fazendo 1000 dias de agressão russa à Ucrânia. O presidente da República enviou hoje ao presidente Zelensky e ao povo ucraniano a seguinte mensagem. Hoje assinalam-se 1000 dias da corajosa resistência da Ucrânia contra a agressão não provocada e injustificada da Rússia. Portugal continua ao lado da Ucrânia, no caminho para a adesão à União Europeia, nas aspirações de adesão à NATO, e firme no compromisso de disponibilizar assistência militar e humanitária à Ucrânia. Glória à Ucrânia, Slava Ucrânia. Isso aqui foi um pronunciamento oficial, certo? Do presidente da República de Portugal. E note bem que é isto aqui a causa da guerra na Ucrânia. É isto aqui, certo? É esta a causa da guerra na Ucrânia. E veja qual é o posicionamento de Portugal. Isso não vai mudar, tá? Esse posicionamento de Portugal não vai mudar. Não importa quem se eleja, amanhã vai ter uma eleição lá em Portugal. Não importa quem vai se eleger lá em Portugal. Esse aqui, ó. Essa aqui é a posição da Terceira Guerra Mundial. Ou você está aqui, deste lado da guerra, certo? Ou você está do outro lado da guerra. Então, ou você é por Portugal e por aquilo que Portugal representa no mundo inteiro, ou você é contra Portugal e contra tudo que é Portugal. Ainda que você fale português, ainda que você more num lugar que fale português, você pode estar contra Portugal. E se você está contra Portugal, você pode ter certeza, você não vai sobreviver à Terceira Guerra Mundial. Porque a Terceira Guerra Mundial é só isto. É só uma guerra contra Portugal. Entenda, certo? Entenda isto. Porque é só isto que é. A Rússia está lutando contra Portugal, certo? Aquilo que o Zelensky está sofrendo lá na Ucrânia é por causa de Portugal. Entenda isto. Por causa de tudo que é Portugal, tudo que representa, tudo que é existencialmente esta nação. É por isso que a Ucrânia está sofrendo. E é por isso que Portugal está claramente do lado da Ucrânia, porque Portugal não é incoerente. Podem nos atacar de tudo, mas não podem nos atacar de incoerência. A língua portuguesa, a cultura portuguesa, a história portuguesa é totalmente coerente consigo própria. Isso não vai mudar. Não vai mudar, certo? Então, esta é a posição da Terceira Guerra Mundial. Ou você é por Portugal, ou você é contra. Se você for contra, você vai perder. Mas você não vai perder R$1, R$2, você não vai perder um carro, uma casa. Você vai perder a sua alma, certo? Porque é disso que se trata. É disso que se trata. Essa guerra injustificada da Rússia contra o Ocidente, como Putin foi alardear, é contra o Ocidente de quem? Deles. O Ocidente dos russos é Portugal. É o Ocidente deles, é Portugal. Certo? Então, não existe como você estar do lado da Rússia e do lado de Portugal ao mesmo tempo. Não existe como você colaborar para os russos e colaborar para Portugal ao mesmo tempo. Tá certo? Você pode até ser de esquerda, ser de direita e viver em Portugal. Isso não muda. Você pode ter a ideologia que você quiser. Você pode viver com qualquer ideologia em Portugal, certo? Qualquer ideologia, qualquer credo, qualquer raça. Olha só, em Portugal existem pessoas brancas, existem pessoas negras, existem pessoas judeus, pessoas cristãs, pessoas muçulmanas, apesar dos muçulmanos ainda nos ofenderem, mas ainda eles existem no meio dos portugueses. Existe gente de todo tipo.
Português faz negócio com o mundo todo, consegue lidar e consegue dialogar com todo mundo, mas com a Rússia não dá mais. Com a Rússia não dá mais. Porque eles não querem. A agressão dos russos é contra o Ocidente. O Putin, quando começou essa injustificada guerra na Rússia, ele deixou muito claro, ele fez as televisões do mundo todo, deixar muito bem claro que a razão pela qual ele estava invadindo a Ucrânia era por causa disso aqui, ó, da NATO, por causa da assistência militar à Ucrânia e por causa do Ocidente, daquilo que ele chamou de Ocidente. Ora, bolas, o que é o Ocidente? O Ocidente é uma certa localização geográfica simbólica, uma localização simbólica geográfica daquilo que está ao Ocidente, né? Então, tem lá uma bússola, você faz uma bússola, né? E você tem lá o norte em cima, o sul embaixo, o leste desse lado, né? E o oeste, né? O Ocidente. Bom, então, Portugal está ao ocidente da Rússia, certo? É o que está mais ao ocidente da Rússia, na Europa, é Portugal. Vá, pega um mapa para você ver. O que está ao ocidente, mais ao ocidente de Rússia, é Portugal. É contra Portugal que a Rússia está lutando. Certo? Só que eles fazem isso de uma forma descarada, né? Com uma forma gerada ainda, eloquente forma de guerra fria. Ainda estão lá com a sodomia com os Estados Unidos, a sodômica guerra armada nuclear. Olha, Portugal não precisa de arma nuclear, certo? Portugal não precisa de arma nuclear, certo? O que Portugal é, a existência real desta nação, é o que vai definir a Terceira Guerra Mundial. Então vamos ver, né, o que tem mais peso nesta guerra. Se é esta retórica violenta, desumana, demoníaca que o Kremlin desenvolve com Washington há alguns anos, algumas décadas, ou se é a estrutura geopolítica que Portugal construiu ao longo de cinco séculos, pelo menos. Pelo menos 5 séculos. Há pelo menos 5 séculos que existe uma estrutura geopolítica bem consolidada e foi feita por Portugal. Não foi por outro país, não foi por a Europa. A Europa não é nada. Não seria nada do ponto de vista geopolítico se não fosse Portugal. Certo? Então, a estrutura geopolítica que funciona no mundo foi feita por Portugal há 5 séculos. Há 5 séculos, pelo menos. Pelo menos. Então, isso aqui não vai ser quebrado por causa da Rússia e dos Estados Unidos, desse jogo retórico de guerra nuclear. Querem fazer uma guerra nuclear? Façam. Agora, se lembre, Portugal vai continuar existindo. Certo? Portugal vai continuar existindo ao ocidente da Rússia. Seja lá o que vire a Rússia depois dessa guerra, né? Essa guerra por decretos aí. Seja lá o que vire, não sei o que vai acontecer com a Rússia, de fato, nessa terceira guerra, não sei. Mas Portugal vai continuar existindo, certo? E vai continuar existindo de forma autônoma, independente, politicamente falando. E tudo aquilo que Portugal construiu geopoliticamente também vai continuar existindo da mesmíssima forma que continua existindo. Não vai mudar. A retórica não muda os fatos da realidade. Né? E o que a Rússia está fazendo com a Ucrânia é uma violência desumana sem precedentes. Não existe justificativa alguma para aquilo que estão fazendo com os ucranianos. Alguma. Quem anda justificando Putin e etc. é uma pessoa abismal, é uma pessoa fora da realidade humana. Está funcionando na lógica demoníaca. São satélites de demônios, de pensamentos demoníacos, porque não tem outra explicação. Você não vai dizer, porque o Putin, coitado, né, ele estava precisando de alguma coisa, talvez. Ele foi lá destruir a Ucrânia, porque a Ucrânia fez o quê? O que foi que a Ucrânia fez com o Vladimir Putin? O que foi que a Ucrânia fez com a Rússia? Nada. Não fez nada, certo? Não fez nada. Inclusive, para encerrar este vídeo, eu quero mostrar aqui os documentos que eu já tinha baixado na internet. Deixa eu ver se eu acho aqui. Esses documentos aqui são de suma relevância para você no futuro, né? Quem sabe não cair nas armadilhas. Essas armadilhazinhas fáceis, né? Do discurso humano na Terra.
Olha aqui a causa, a outra causa da guerra. Então, essa aqui é a alegada causa publicitária, aquilo que foi publicitado, né, publicado pelo Kremlin, né, como a causa principal da guerra. Bom, mas aqui tá a causa real. Deixa eu acender aqui a luz para você ver. Olha, tá vendo isso aqui na minha mão? Isso aqui é um documento oficial que eu baixei pela internet. É um documento oficial assinado entre representantes da Ucrânia, Rússia, Estados Unidos e Reino Unido. Tá vendo aqui, ó? Tá aqui. E inglês, tá vendo? Inglês. Em francês e em russo. Foi escrito em todas essas línguas. Foi escrito em inglês, em francês, em russo e em ucraniano, porque o ucraniano é uma língua diferente, né? Tá vendo isso aqui, ó? Olha só quantos pontos aqui tá escrito em russo. Provavelmente, acho que é russo aqui. Olha só. Quantos pontos aqui? É um memorando, certo? É um documento oficial. Inclusive, o Kremlin tem esse documento ainda, certo? Aqui, ó, um documento oficial. Documento de Estado, certo? Olha só qual é o tema desse documento. Olha, memorando. On security assurances in connection with Ukraine's accession to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons. Aqui é um memorando, é um documento para não proliferação de armas nucleares. Aqui é armas, ó. Em inglês, armas, tá vendo? Nuclear weapons, armas nucleares. Aqui é um documento assinado por Rússia, Estados Unidos, Reino Unido e Ucrânia, em 1994, pela não proliferação das armas nucleares. Bom, este memorando, este documento, tem 6 pontos. Olha aqui, 6 pontos, com 6 condições que estes países estavam assumindo para cumprir esta não proliferação das armas nucleares. 6, olha aqui, ó, a primeira, tá vendo aqui, ó, a segunda, a terceira, a quarta, ó, 4, 5, 6, 6 pontos, tá vendo? 6 pontos deste documento assinado aqui por representantes da Ucrânia, ó, for Ukraine, por representantes da Rússia, Federation, não era a União Soviética mais, era The Federation, Russian Federation, for the Russian Federation, tá aqui, ó, a assinatura dele, né? Aqui, o burocrata da Rússia que assinou, tá vendo? Aí também teve a assinatura dos britânicos e dos irlandeses, assinaram também, e dos Estados Unidos da América, United States of America. Agora você entenda por que os Estados Unidos está atolado na Ucrânia, por causa desse documento aqui. Eles assinaram também, tá vendo? Isso aqui, ó assinado, ó, 1994. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Isso aqui é oficial, certo? Eu baixei pelo site oficial da Embaixada da Ucrânia no Brasil. Aqui, ó, foram 6 pontinhos em cada língua. Foram 6 pontos em inglês. Os mesmos 6 pontos, certo? Em inglês. 6 mesmos pontos em ucraniano, na língua ucraniana, e os 6 mesmos pontos na língua russa. Olha aqui os 6, 6, 6. Tá vendo? 6 pontos em inglês, os 6 pontos em língua ucraniana e os 6 pontos em língua russa. Os 6 pontos de quê, Rízia? Da não proliferação das armas nucleares, tá? Tá aqui, 6 pontos para cada língua que estava envolvida na Guerra Fria das armas nucleares. Tá aqui, ó. Memorando na língua ucraniana, tá vendo? Mais 6 pontinhos na língua ucraniana, tá vendo? Ó. E o que era que os ucranianos tinham que fazer? Qual era o lugar dos ucranianos aqui? Entregar as armas nucleares que eles tinham da União Soviética. E eles entregaram, certo? Os ucranianos entregaram, tá aqui, ó. Aqui, ó. Aqui é em francês, o tratado em francês, por isso que o Macron tá também envolvido nisso, porque também eles traduziram em francês para garantir, né, a legitimidade do documento. Aí tá aqui, ó. Foi assinado 5 de dezembro de 1994. Certo? Olha só o título aqui, esse documento foi colocado na Embaixada da Ucrânia, no Brasil, em 2014. Olha aqui, tá vendo? Quando
o Putin invadiu lá a Crimeia, que é parte do território russo. Aliás, do território ucraniano. Agora é parte do território russo, mas era do território ucraniano. E aqui, ó, por essa declaração é que está a prova, certo? Aqui, ó, no dia 5 de dezembro de 1994, a Grã-Bretanha, a Rússia e os Estados Unidos assinaram em Budapeste um memorando sobre a garantia de segurança por causa da adesão da Ucrânia, olha só, da Ucrânia ao Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. A Ucrânia entregou as suas armas nucleares em 1994, que eles tinham lá. Os países signatários do Memorando de Budapeste comprometeram a abster-se de recorrer à ameaça ou uso da força contra a integridade territorial ou a independência política da Ucrânia. No decorrer de 20 anos de sua participação no TNP, a Ucrânia realizava fielmente todas as normas do Memorando de Budapeste, bem como ocupava uma posição ativa nas negociações na área de não proliferação das armas nucleares. E o que aconteceu em 2014? Putin invadiu a Crimeia. E o que aconteceu em 2022? Putin mandou invadir a Ucrânia inteira. Por causa disso aqui, ó. Por causa desses 6 pontos em inglês, em russo e em ucraniano. É o 666. Foi isso que levou ele para lá. Foi o número da desobediência completa, certo? Foi esse símbolo de desobediência completa, porque tá aqui, ó. Está em inglês, em francês, e em ucraniano e em russo. Olha, o memorando visava não proliferação de armas nucleares e a integridade territorial e independência política da Ucrânia. Era disso aqui que se tratava o acordo, assinado em 1994. De repente, o Putin foi lá, invadiu e está tentando desfazer a ordem lógica da realidade, mas ele não pode fazer isso. Ele não tem como, certo? A Ucrânia não tem arma nuclear porque foi tudo entregue. A Ucrânia entregou as armas da União Soviética à Federação Russa. Então é disso que se trata essa guerra. Né? É uma guerra de gente que ficou presa nesses 666. Esses 6 pontos da realidade nuclear, certo? Bom, então eu estou muito contente que amanhã vai ter uma eleição lá em Portugal, né? Eu espero que os portugueses fiquem bem, né? No que eles voltarem, seja lá quem ganhe, que façam um bom trabalho. E aqui eu vou encerrar lendo este trecho desse conto de Eça de Queiroz, escrito em 1892. O conto de Eça de Queiroz, cujo título é O Civilizado, de 1892, aliás. Vamos ver o que ele escreveu aqui. Jacinto fora sempre mais resistente e são que um pinheiro das dunas. Ambição sentira somente a de compreender bem as ideias gerais e a ponta do seu intelecto. E todavia, desde os 28 anos, Jacinto já se via respastando de Schopenhauer, de Eclesiastes e de outros pessimistas menores. E 3 ou 4 vezes por dia bocejava com um bocejo cavo e lento, passando os dedos finos sobre as faces, como se nelas só palpitasse palidez e ruína. Por quê? Era ele, de todos os homens que conheci, o mais complexamente civilizado. Ou antes, aquele que se munira da mais vasta soma de civilização material, ornamental e intelectual. Isso aqui é uma descrição poética, né, estética, do que é Portugal. É isso aqui, Portugal. É a civilização, é a soma mais vasta possível da civilização material, ornamental e intelectual que sobrevive na humanidade. Aí você acha que a Rússia vai conseguir destruir isso aqui? Não, não vão. O máximo que eles vão conseguir é destruir o próprio espelho
da realidade que eles tinham, que era lá na Ucrânia. A Ucrânia ainda era um espelho de realidade para os russos, agora não é mais. O espelho está quebrado, né? O Zelensky e os ucranianos não voltam atrás nisso aqui, ó, nesse caminho que eles escolheram, que é o caminho da União Europeia e da NATO. Eles não vão voltar atrás disso. Por quê? Porque eles viram o que foi que o Putin fez em 2014 com a não proliferação das armas nucleares. Eles viram o que foi feito em 2014 e depois de 2022 fez a mesma coisa. Aí você acha que os ucranianos são bestas? Vão ficar lá só levando tiro na cara? Não, eles têm que ir pra NATO mesmo, eles têm que ir pra União Europeia mesmo, senão eles sobrevivem. É simples assim. É simples assim, né? E a Rússia ainda quer tacar fogo na cultura ocidental. Ainda quer tacar fogo na cultura ocidental, mas está aí, né? O civilizado homem português, né? Aqui na história do Queiroz, do S. de Queiroz, o Jacinto, né? O Jacinto não suporta esse tipo de coisa, né? Então tá aqui, ó, Glória Ucrânia, Slava Ucrani, né? A eslava, no caso, é a Glória Ucrânia, Slava Ucrani, para você também. Tchau.